Hoje a gente vai mergulhar no mundo da caldeiraria, uma profissão onde o aço e o fogo, bom, eles se encontram. Mas tem uma revolução silenciosa acontecendo, sabe? Onde a ferramenta mais poderosa não é o martelo, e sim o teclado. Pensa no seguinte cenário: uma oficina com aquela pressão toda, onde cada milímetro nossa conta muito. Dezenas de cálculos por dia, medir tubos, converter medidas, calcular cortes. Essa é a rotina de um caldeireiro. E aqui, um errinho de nada pode custar bem caro. Agora imagina só, ter que fazer tudo isso na ponta do lápis, dezenas de vezes por dia. Além do tempo que se perde, qual o risco de um mísero número errado? Pois é, uma peça inteira de metal pode ir direto para o lixo. E esse é justamente o desafio diário que define a profissão. É uma matemática que não para, acontecendo ali, no calor do momento, no chão da oficina. O trabalho, no fundo, é esse: traduzir o que está no papel, no projeto, em uma peça física, de metal. É quase uma arte, né? Construir uma ponte entre o que foi planejado e o que é real. E essa tradução toda acontece numa linguagem que é universal, a das medidas. Tudo, absolutamente tudo, começa com a conversão essencial entre metros e milímetros. A base de tudo é o Sistema Internacional de Unidades, claro, com o metro sendo padrão. Só que na oficina, a precisão, ela fala em milímetros. A relação é bem simples, mas fundamental. 1 metro equivale a exatos 1000 milímetros. Essa conversão é a chave de tudo. E aqui dá para ver o porquê. O desenho técnico, ele usa metros para dar aquela visão geral do projeto. Mas aí, na hora do vamos ver, na hora do corte, a trena exige a precisão dos milímetros. Ou seja, a conversão não é uma opção, é uma necessidade o tempo todo para que o projeto saia do papel. Então, como é que se garante rapidez e segurança nesses cálculos todos? Bom, a primeira aliada é uma ferramenta que todo mundo conhece, a calculadora. Uma solução simples, imediata e muito eficaz. Vamos ver um exemplo prático. Imagina a tarefa: converter a medida de um desenho técnico para o corte real de um tubo de aço. O desenho técnico indica que o tubo precisa ter exatamente 2,4 metros de comprimento. A operação matemática é bem simples e direta. Para converter metros em milímetros é só multiplicar o valor por 1000. Sem segredo. E o resultado, que sai em segundos, é 2.400 milímetros. Precisão e rapidez na veia, eliminando aquele risco do erro humano na hora do cálculo. Mas, e se não for só um cálculo? E se forem dezenas? É aí que a gente passa para o próximo nível de tecnologia, a planilha eletrônica. O processo para automatizar isso tudo é surpreendentemente simples. Sério, em 4 passinhos está pronta uma ferramenta de conversão. É só abrir uma planilha, criar as colunas, inserir uma fórmula bem básica de multiplicação e arrastar para baixo. Um trabalho que levaria horas é feito em segundos. O resultado é essa tabela dinâmica aqui. É só inserir as medidas em metros para cada peça e os valores em milímetros, puf, aparecem na hora. Dezenas ou até centenas de cálculos, todos feitos de forma automática e, o mais importante, sem erros. E o poder da planilha não para por aí não. Com funções como a soma, dá para ir muito além. Calculando, por exemplo, a quantidade total de material necessário para um projeto inteiro com uma única fórmula. Isso muda completamente o jogo do planejamento e da gestão de recursos. Com essas ferramentas, a oficina se transforma. Ela deixa de ser só um espaço de trabalho manual para virar uma verdadeira oficina digital. Então, qual o impacto real de tudo isso? Bom, um profissional mais eficiente, comete menos erros, colabora muito melhor com a equipe e, claro, se torna mais valioso no mercado de trabalho. É um ciclo virtuoso, sabe? Tudo impulsionado pela tecnologia. No fim, tudo se resume a uma ideia muito poderosa. Na caldeireria moderna, o computador é uma ferramenta tão importante quanto a trena. E essa transformação toda faz a gente pensar: em que outras profissões, daquelas bem tradicionais, uma simples planilha não poderia causar uma revolução silenciosa, hein?